Isaac e Jacó, eles eram monoteístas. Eles adoravam a Deus e a Deus somente. Sabiam que Deus era o único Deus verdadeiro. Mas o Egito era a terra dos deuses. Tudo era Deus lá no Egito. O rio Nilo, o crocodilo, o boi-apis, o pássaro íbis, dezenas, tudo era divindade. O sol, que era o deus Osíris, que era o deus mais importante lá da religião egípcia, e assim por diante. Então, o que aconteceu? Pela assimilação de 430 anos de convívio com outras religiões, a nação de Israel se tornou sincrética. Ela adorava Deus, mas ao lado de Deus adorava também os animais do Egito, os deuses do Egito. Quando Moisés tirou o povo lá do Egito, ele tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo. A gente vai ver que nos próximos 40 anos de Israel, antes de entrar na Terra Prometida, eles quebraram a lei de Deus, praticaram idolatria, foram imorais, foram rebeldes, era uma geração que realmente não queria conhecer o Senhor. Depois que Moisés tirou o povo lá da terra do Egito, levou-os através da península do Sinai, evitando o caminho mais curto, que era a rota dos filisteus, porque não queria que o povo entrasse em guerra, fez um arrodeio, por assim dizer, desceu pela península do Sinai e subiu até a cordilheira do Sinai, onde tem um monte com esse nome, Monte Sinai. E aí o povo se acampou na base do monte e Moisés subiu ao topo do monte, porque Deus havia descido sobre o Sinai com poder e glória, e trovões e relâmpagos, nuvens espessas, e de lá ele chamou Moisés, e para dar a lei para o povo e também para ratificar a aliança. E Moisés sobe para o alto do monte e desaparece lá nas nuvens escuras durante 40 dias. 40 dias. O povo esperando lá embaixo. Cadê Moisés? 40 dias se passaram e o povo começa a ficar impaciente. E aí, então, por conta dessa impaciência e da precipitação, é que vai surgir o culto ao bezerro de ouro na nação de Israel. Eu tenho 5 pontos aqui que eu queria ver com vocês, na passagem que vai do capítulo 32, de 1 até 14. Meu primeiro ponto é: a impaciência leva a decisões erradas. Está baseado no verso 1. O segundo, o temor humano corrompe o culto a Deus. Vai aí do verso 2 até o verso 4. Terceiro, o abandono da revelação que Deus nos dá leva a uma falsa religião. Do verso 5 até o verso 6. Depois, do verso 7 a 10, a carne não está sujeita à lei de Deus. E, por último, a oração verdadeira, ela obtém aquilo que ela busca, que está aí do verso 11 até o verso 13. Vamos ver todos esses pontos à medida que a gente vai expondo a palavra de Deus. O primeiro ponto é que a impaciência leva a decisões precipitadas. Verso 1, leiamos. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se em volta de Arão e lhe disse: levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés era o grande líder daquele povo. Era quem tinha tirado o povo da terra do Egito e dirigido para a terra de Canaã. Era ele que deveria levá-los à terra prometida por Deus. 40 dias e Moisés não descia do monte. Pense o que é que pode ter passado na mente do povo. Primeiro, Moisés chegou lá em cima e fugiu. A tarefa era muito grande, ele simplesmente desistiu e foi embora, voltou para o Egito. Moisés morreu lá no alto do monte. Ele viu a glória de Deus e ele morreu. Ou Deus havia mudado de ideia e não iria mais fazer o que tinha prometido. O fato é que fazia 40 dias que Moisés não descia do monte. O próximo na linha de comando era Arão, que era o irmão de Moisés. Arão tinha sido ungido como sumo sacerdote e ele era versado nas coisas de Deus.
e ele certamente teria acesso às divindades, ao sobrenatural. Por isso, os líderes das 12 tribos cercaram Arão em busca de uma providência. Agora lembremos, esse povo que estava impaciente e que cercou Arão pedindo uma providência diante da ausência de Moisés, era o povo que viu as 10 pragas, viu o mar se abrir diante deles e viu a glória de Deus descer no alto do Monte Sinai, com manifestações da glória, do poder e do juízo de Deus. Sinais, relâmpagos, nuvens espessas, o som da trombeta. Esse povo tinha visto a glória de Deus, mas no momento do aperto, esqueceu tudo isso e voltou no coração às práticas antigas, onde lá no Egito eles adoravam deuses. Por isso que eles chegam para Arão com a decisão errada. Arão, faz deuses para nós que vão adiante de nós, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Já faz 40 dias, ele não aparece, nós precisamos de liderança, você é o irmão dele, você foi ungido sacerdote, então faça deuses que cumpram a promessa, que vão adiante de nós. Deus tinha vindo diante deles até então. Durante o dia, Deus guiava o povo através de uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Mas agora aquilo tinha cessado e os israelitas queriam deuses que fossem diante deles, mostrando o caminho para a terra prometida. E no caso, eles disseram, tem que ser deuses, não esse Deus. Eles rapidamente se esqueceram de Deus e disseram, você vai fazer deuses, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, Deus foi solenemente ignorado, né? O homem que nos tirou do Egito, nós não sabemos o que é que aconteceu com ele. Queridos, aqui nós aprendemos que a impaciência, ela pode levar a decisões erradas. A pressão, às vezes, faz com que nós, crentes em Jesus, em vez de aguardar em Deus para fazer a coisa certa, a gente faça um atalho, a gente procure substitutos para Deus. Isso é muito comum no dia a dia. O ponto é que a demora de Deus, por vezes, tem como objetivo testar o nosso coração, testar a nossa fé. Eu, quando era criança, eu aprendi que toda oração ela tem resposta. Uma dessas 3, sim, não e espere um pouco. Nós não queremos o espere um pouco, nós não queremos nem o não e nem o espere um pouco. E quando Deus demora, nós acabamos colocando alguma coisa no lugar de Deus. Faça-nos deuses que vão adiante de nós. Essa foi a decisão do povo. Pense no seu coração. Tem alguma decisão que você precisa tomar? Você está angustiado? Está sentindo a pressão de tomar essa decisão? Tem buscado a presença de Deus e parece que Deus não responde? Deus pode estar testando você, como testou a nação de Israel e ficou claro o que é que estava no coração dos israelitas. Então, não tome decisões precipitadas, particularmente se elas forem erradas, simplesmente porque você não consegue mais esperar o tempo de Deus. O segundo ponto, que vai do verso 2 a 4, é que o temor humano corrompe o culto a Deus. Arão, com medo dos israelitas, temeroso dos israelitas, acabou fazendo aquilo que, como líder, ele não deveria fazer, que era atender o clamor do povo quando o povo estava errado. Vamos ler aí do verso 2 a 4. O povo disse, faça-nos deuses, e Arão respondeu no verso 2, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam para mim. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E esse, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são esses, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão tinha acompanhado tudo o que aconteceu lá no Egito. Na verdade, ele era o porta-voz de Moisés. Quando Deus chamou Moisés e disse, vá falar com Faraó, Moisés disse, eu não sei falar, eu sou gago, sou pesado de língua.
E Deus disse, então eu vou mandar Arão, seu irmão, ser o seu porta-voz. Ele vai falar no seu lugar. Arão falou todas aquelas coisas. Todo aquele diálogo de Moisés com o faraó foi via Arão. Arão viu os sinais e prodígios que Deus fez através do seu irmão. Arão acompanhou os israelitas na travessia do Mar Vermelho. Entretanto, quando ele se viu cercado por aquele povo impaciente, ele cedeu. Pressão que acontece muito com pastores, que estão diante de uma igreja, que deseja determinadas coisas, que não são corretas, com medo de perder a membresia, com medo de perder a audiência, o pastor prega, ensina e age de acordo com aquilo que o povo quer. O povo chegou para Arão, que era sacerdote de Deus, e disse, nós queremos deuses, que você faça deuses. O que é que Arão deveria ter dito? Não, porque nosso Deus disse, não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura. Mas, em vez disso, o que é que Arão fez? Ele disse para o povo, tragam os brincos de ouro de vocês, das mulheres, dos filhos e das filhas, joga aqui nesse lençol. E eu já expliquei de onde é que veio essa riqueza toda. Deus disse aos israelitas que quando eles saíssem da terra do Egito, eles não sairiam de mão vazia, mas eles deveriam pedir aos vizinhos e companheiros, amigos lá do Egito, riquezas e bens que Deus inclinaria o coração do povo para que atendesse. E, de fato, isso aconteceu. E os israelitas, e a expressão bíblica é essa, despojaram os egípcios, saíram cheios de riquezas. Para que eram essas riquezas? Para a construção do tabernáculo. Seria usado na construção do tabernáculo. Só que agora o povo pega aquilo que era para uso de Deus e usa de maneira errada para construir um bezerro, uma religião completamente estranha àquilo que Deus tinha dito. Quando Arão tinha suficiente ouro, ele derreteu o ouro, fez um molde, provavelmente de madeira, derramou o ouro fundido ali, saiu um bezerro de ouro, ele burilou o bezerro. Quando o povo viu, diz aqui que quando o povo viu o bezerro, se inclinou diante do bezerro e eles proclamaram, são esses, ó Israel, os deuses que tiraram você da terra do Egito. São esses os deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Ou seja, o coração pecaminoso do povo falou mais alto do que tudo aquilo que eles tinham visto da parte de Deus. Ou seja, se a gente fosse falar em termos de hoje, não tinha conversão. Eles não eram convertidos ao Deus de Israel. Eles estavam seguindo o Deus de Israel por conta de Moisés, por conta de tudo aquilo. Quem é que não quer a liberdade de 430 anos de escravidão? Mas o coração deles não era reto diante de Deus. Por isso, na primeira oportunidade, eles se desviaram do Senhor e seguiram aquilo que eles faziam antigamente, os antigos caminhos, que era a adoração de Deus. Agora pergunta, por que Moisés fez um bezerro? Por que ele não fez um crocodilo de ouro? Por que ele não fez um pássaro de ouro? Por que ele não fez um homem? E a resposta é que o boi, ele era adorado nas religiões do Antigo Oriente como símbolo da fertilidade. No Egito, o boi era adorado com o nome de Apis, e ele representava Osíris, o deus Sol, que era o principal deus do panteão egípcio. E o culto ao bezerro era marcado pela prosperidade, crescimento material, saúde, longevidade e também pela orgia que caracterizava os seus cultos. Qual a relação entre religião e orgia sexual? Não é difícil de entender. Todas essas religiões do Antigo Oriente eram religiões que tinham como objetivo obter o favor dos deuses para que o adorador prosperasse. E a prosperidade naquele tempo se media pela colheita, especialmente pela colheita. Colheita numerosa, farta, que trazia muito trigo, milho, toda sorte de cereal e que iriam encher os armazéns dos egípcios, né? Nós sabemos disso pela história de José.
Então, esses cultos que eram voltados para a fertilidade da terra, os deuses derramavam a água da chuva que caía sobre a terra se tornava fértil e produzia grandes colheitas. Isso era encenado pela relação sexual, em que o adorador fertilizava a sacerdotisa em câmeras que haviam nos templos pagãos, que eram exatamente para isso aí. As sacerdotisas eram chamadas de prostitutas cultuais, porque não eram prostitutas de rua, mas eram prostitutas no templo desses deuses. Então, tudo isso está por detrás da escolha de Arão. Ele resolve fazer um bezerro de ouro. E o povo, quando vê o bezerro, o povo proclama: esses são os deuses que nos tiraram da terra do Egito. Como é que tudo começou? Temores humanos, respeitos humanos. Arão não queria desagradar o povo, não queria dizer não para a sua congregação. E aí, com o objetivo de agradar, com o objetivo de fazer com que o povo se sentisse bem, ele deu aquilo que o povo queria. Gente, como eu disse, essa é uma grande tentação para os pastores hoje. E nós vamos encontrar hoje igrejas e mais igrejas que são construídas em torno da prosperidade financeira, saúde, bens materiais, que são prometidos através de um evangelho falso. Porque Jesus nunca prometeu isso. Na verdade, ele prometeu uma cruz e um caminho estreito para quem quisesse segui-lo. Se ele quiser dar prosperidade, ele pode dar. A oração do Pai Nosso é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não é o pudim nosso de cada dia nos dá hoje, mas o pão. Deus nos promete tudo isso. Meu terceiro ponto está aí do verso 5 a 6, que o abandono da revelação que Deus faz de si mesmo acaba levando a uma falsa religião. Ou você adora Deus de acordo com o que Ele revelou, ou você vai seguir uma religião falsa, ou vai criar uma religião para você, ou vai abandonar religião de qualquer forma. Versos 5 a 6. Arão, vendo isso, ou seja, que o povo ficou entusiasmado com o bezerro que ele tinha feito, Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Quando Arão viu que o povo tinha ficado satisfeito com o bezerro que ele tinha feito, ele tomou mais um passo. Ele agora cria uma religião. Ele proclama para o povo, presta atenção no que está sendo dito aqui: amanhã haverá festa a quem? Ao Senhor? Mas e o bezerro? Como amanhã haverá festa ao Senhor? Na cabeça de Arão, Deus poderia ser cultuado e adorado e representado através de um bezerro, através de uma imagem de um animal, que é o que muita gente pensa hoje quando se curva diante de imagem de santo, de homens, pessoas famosas, dizendo: eu sei que essas imagens, elas não representam nada, mas através delas eu estou adorando Deus. Essa é a desculpa que é usada para a presença de imagens, por exemplo, no catolicismo romano. Nós não estamos adorando outros deuses. Nós estamos adorando a Deus através da imagem. É isso que passou na cabeça de Arão. Por isso que ele diz aqui, amanhã haverá festa ao Senhor. Vai ser através do bezerro, mas é uma festa ao Senhor. Vai ser uma festa ao Senhor. E ele então constrói um altar diante do bezerro. O altar era o local onde sacrifícios eram feitos. E na cabeça de Arão, ele não estaria quebrando o primeiro mandamento: não terás outros deuses. Ele estaria quebrando somente o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Essas festas, em homenagem dos deuses, elas envolviam holocausto, que era a queima total de um animal, sacrifício ou oferta pacífica, onde o animal era morto
ele era desossado ou partido em partes distintas. Uma parte ficava com o sacerdote, uma parte era queimada no altar e a outra parte ficava com o adorador. Ele sentava, comia aquela carne juntamente com sua família e amigos lá diante do Deus. E depois participava das orgias, como eu já falei aqui. E no dia seguinte foi exatamente isso que Israel fez. Arão disse, quando Arão viu que o povo gostou, amanhã vai ter festa ao Senhor. No dia seguinte de manhã, o povo madruga, não espera nem um dia raiar. Veja a sede que eles estavam desse tipo de coisa. Eles madrugam diante do altar, no altar, diante do bezerro que Arão tinha feito, eles matam animais, queimam animais, adoram o bezerro, sentam para comer e beber, e diz o texto que eles se levantam para se divertir. A palavra divertir, que aparece aqui no hebraico, aparece várias outras vezes em contextos onde o significado a conotação é sexual. É se divertir sexualmente, se divertir e se alegrar através de relações sexuais. O povo se entregou à farra, às orgias, como havia na terra do Egito. E esse episódio é citado 2 vezes no Novo Testamento. 1 Coríntios 10, verso 7, que nós lemos aqui no início do culto, e Estevão, no seu sermão, diante do Sinédrio, lá em Atos capítulo 7, ele cita também, dizendo, eles não quiseram obedecer a Moisés, rejeitaram Moisés e no seu coração voltaram para o Egito. Isso que eu tenho dito para vocês desde o começo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Muita gente entra na igreja, mas traz um mundo no coração. Não houve conversão verdadeira, não houve uma ruptura, não houve uma descontinuidade com a vida antiga. Agora vamos para o meu quarto ponto, que a carne não está sujeita à lei de Deus. No trecho que eu vou ler agora, nós vamos ver a avaliação que Deus fez disso aqui. Que Deus estava vendo tudo isso lá do monte. Deus estava vendo tudo isso. Como eu disse, isso na verdade era um grande teste para Moisés, para a nação de Israel. Deus viu tudo isso. E qual foi a avaliação que Deus fez da situação? É o que nós vamos ler agora do verso 7 até o verso 10. Então o Senhor disse a Moisés. Agora perceba, né? Só um detalhe. Até agora, o que está relatado é o que aconteceu no pé do monte, no arraial. Agora o foco muda para o topo do monte, onde a gente com a câmera penetra as nuvens escuras e vai ficando claro até que a gente chega lá no alto do monte e lá está Moisés conversando com Deus. E o diálogo é o seguinte, o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Ninguém quer a batata quente. Deus não quer o povo e Moisés vai dizer, foi o Senhor que tirou. Né? Nós vamos ver aqui a briga, que ninguém quer ficar com Israel. Né? Desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro de metal fundido, o adorou e lhe ofereceu sacrifícios, dizendo, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. O Senhor disse ainda a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo teimoso. Agora, pois, deixe-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consumirei, e de você farei uma grande nação. Lá do alto do monte, Deus viu o que estava acontecendo no arraial, lá no arraial. E imediatamente ele manda Moisés descer e anuncia sua intenção de romper a aliança com Abraão, com os descendentes de Abraão, dizendo assim, é o seu povo, Moisés, o povo que você tirou da terra do Egito. Não é mais o meu povo, mas é o seu povo que você tirou da terra do Egito. Ele se havia corrompido depressa e desviado da lei do Senhor, quebrando 2 mandamentos que eu já mencionei. E Deus, diz aqui o texto, no verso 9,
Deus disse a Moisés: tenho visto esse povo e eis que é um povo teimoso. Ou seja, esse povo não era convertido, era um povo que teimava em desobedecer a Deus, teimava em andar nos caminhos do Egito, teimava em praticar idolatria e se esquecer de Deus e de tudo aquilo que Deus havia prometido. É o retrato da corrupção do coração humano. Eles viram os sinais, por isso que nós sempre dizemos, sinais podem acontecer, mas eles em si não convertem ninguém. Os israelitas viram as 10 pragas, gente. Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. E agora ele diz, nós não queremos mais Deus. Nós queremos esses deuses, esse bezerro de ouro. É o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito. Você pode ver todos os milagres do mundo, mas se Deus não mudar o seu coração, não abrir os seus olhos, não converter o seu coração, você vai continuar do mesmo jeito de antes. Vai continuar do mesmo jeito. E aquilo que Deus fez, você vai atribuir aos seus deuses. Isso explica porque muita gente chega... Eu via muito isso no Brasil, né? Quando no tempo que tinha jornal, vocês nem eram nascidos, no tempo que tinha jornal físico, né? Tinha uma seção lá de agradecimento, onde a pessoa dizia, agradeço a São Benedito a graça alcançada. O que pode ter acontecido em muitas ocasiões? A pessoa orou, Deus, na misericórdia dele, porque ele é misericordioso, teve compaixão, a pessoa estava doente, a pessoa estava aflita, abençoou aquela pessoa e ela achou que foi quem que fez aquilo? São Benedito. Sem conversão, tudo que Deus fizer na sua vida, você vai atribuir a seus deuses, ou a você mesmo, fatores externos, providência mundana, mas é exatamente o que Israel está fazendo aqui. Deus disse, esse povo é um povo teimoso, é um povo rebelde, é um povo que não quer obedecer, que não quer andar nos caminhos do Senhor. E aí Deus então anuncia a Moisés o que é que ele vai fazer. Ele vai fazer duas coisas. Ele vai destruir o povo, porque quebrou a aliança que tinha feito com Deus. Deus vai destruir o povo e no lugar do povo de Israel vai colocar Moisés e a descendência de Moisés. Gente, o que é que você faria numa situação dessa? Moisés, olha que privilégio para Moisés, Deus chegar para ele e dizer, Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer um povo novo a partir de você. Você é fiel, você é diferente dos israelitas. Então eu vou pegar você e dos seus filhos eu vou fazer uma grande nação e eu vou dar a terra que eu prometi. Como é que você faria se Deus chegasse para você e dissesse isso? Nossa, Deus, uau, que coisa maravilhosa. Sim, Senhor, muito obrigado, não é? Muito obrigado. Não mereço, mas aceito isso que o Senhor está prometendo e tudo mais. Banat Moses, não Moisés. Moisés discordou de Deus aqui e disse, Senhor, não. Olha aqui, olha só aqui. No verso 4, no verso 9, Deus disse a Moisés, tenho visto esse povo que é um povo teimoso. Agora, pois, deixe-me. Ou seja, sai de lado, Moisés. Sai da minha frente. Então, esse deixe-me significa que Moisés estava entre Deus e o povo. E que para chegar no povo e para destruir o povo, Deus tinha que passar por Moisés. Moisés, sai de lado. Deixa-me, porque eu vou destruir esse povo e vou colocar você no lugar. De ti farei uma grande nação, os mesmos termos que Deus usou quando chamou Abraão, Gênesis 12, lá da terra de Ur dos Caldeus. De ti farei uma grande nação. Como eu disse, tudo isso aqui era um teste do coração dos israelitas e de Moisés. Moisés também estava sendo testado quanto à sua lealdade e quanto à sua fidelidade ao Senhor. E aí, então, isso aqui foi eu explicando para vocês que a carne, a nossa natureza, ela não está sujeita à lei de Deus. É preciso que haja, de fato, conversão, quebrantamento, para que possa haver fidelidade a Deus. Não adianta a gente vir ao culto, ler a Bíblia todo dia, ter exercícios religiosos, se de fato o nosso coração não é reto diante de Deus. Se de fato nós não amarmos a Deus. Tudo mais é religiosidade. Meu último ponto está aqui,
a oração verdadeira, ela obtém o que busca. Versos de 11 a 13. Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, porque se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado, Senhor, o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo: multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu e toda essa terra de que tenho falado, e eu a darei à sua descendência para que a possuam por herança eternamente. Verso 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que ele tinha dito que traria sobre o seu povo. Gente, aqui você tem um dos muitos exemplos que nós temos da Bíblia do que é orar. O que é a oração verdadeira? A oração verdadeira obteve o que ela buscava. Moisés intercedeu diante de Deus para que não fizesse aquilo que ele anunciou que faria. Deus disse que ia destruir o povo e ia substituí-lo por Moisés. Moisés pede que Deus não faça isso. Pede que Deus mude de ideia com relação a esses planos. E Deus mudou. E Deus Deus decidiu que não iria mais destruir o povo, consequentemente, também não colocaria Moisés como seu substituto. O que há na oração de Moisés que convenceu Deus, por assim dizer? Eu estou falando em termos humanos, tá? Estou falando em termos humanos. Depois eu vou explicar essa questão de Deus mudar de ideia. Mas, por enquanto, vamos seguir as regras do texto. O texto está falando que Deus disse que ia fazer uma coisa, Moisés pediu e Deus mudou de ideia. Vamos trabalhar com o texto, depois a gente entra na questão teológica. Então, o que tem na oração de Moisés que teve esse efeito fabuloso? E eu quero destacar 3 coisas. Primeiro, olha a argumentação de Moisés no verso 11. Primeiro, ele suplica. Ele começa suplicando. Não é um pedido, né? Súplica é mais do que um pedido. Pedido você pede, súplica você se ajoelha, chora, implora, se agarra e diz: não vou te deixar ir embora enquanto você não me atender, olha para mim. Súplica é bem mais intenso. Então, a oração de Moisés foi uma oração intensa de alguém que queria realmente obter aquilo que ele estava procurando. Olha, primeiro lugar, primeiro argumento. Senhor, por que se acende estou no verso 11. Porque se acende a tua ira contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Deus, por que o Senhor está irado? Por que o Senhor está com tanta raiva desse povo que o Senhor tirou da terra do Egito? Antes Deus tinha dito, né? Moisés é teu povo. Agora Moisés retribui. Esse é o povo teu. Foi o Senhor que tirou da terra do Egito. Não é qualquer outro povo. Por que o Senhor vai substituí-lo por mim? Esse é o povo que o Senhor tirou. É o teu povo. A argumentação de Moisés, ela está baseada nos atos anteriores de Deus, onde Deus chamou Abraão, Isaque e Jacó, fez grandes promessas. Deus, esse é o povo da aliança. Esse é o teu povo que o Senhor adquiriu quando o Senhor tirou da terra do Egito. Quando o Senhor nos tirou da terra do Egito, o Senhor sabia quem a gente era. O Senhor sabia quem a gente era. Então não faz sentido agora o Senhor estar apanhado de surpresa. Por que se acende o furor da tua ira contra o povo que o Senhor tirou da terra do Egito? O Senhor não sabe que povo é esse? Povo rebelde, povo idólatra. Primeiro argumento. Ele chama Deus a coerência. Tá? Estou falando humanamente. Né? Ele está chamando Deus dizendo que é incoerente Deus ficar com raiva do povo que ele mesmo tirou da terra do Egito. Tá descobrindo o que é oração, né? Oração você tem que ser bom de argumento. Não é só chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu preciso disso, preciso daquilo. Deus, tá, mas eu queria ouvir uma argumentação. Queria ouvir, assim, que você me convencesse disso aí. É o que Moisés está fazendo aqui, tá? Oração
é você ter um diálogo inteligente com Deus. Você vai argumentar com Deus a respeito do que você está querendo. Segundo ponto, que está no verso 12. Por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Ou seja, Deus, sabe quem é que vai perder mais se o Senhor destruir a nação de Israel? O Senhor. O Senhor que vai perder. Sabe por quê? Porque os egípcios vão dizer, que Deus é esse? Tirou o povo, fez promessas, disse que ia dar a terra prometida, na metade do caminho destruiu o povo. Ou é um Deus instável, que muda de ideia o tempo todo, ou é um Deus que não tem todo o poder, não tem o poder necessário para dar aquilo que prometeu. Prometeu da terra prometida, mas no meio do caminho, ele mata o povo lá no monte Sinai. Quem é que perde com isso, Deus? Argumenta Moisés. É o Senhor. É o nome do Senhor que está em jogo. Não é meu nome, mas é o nome do Senhor que está em jogo. Gente, se tem um argumento que Deus escuta, é o argumento em prol da glória dele. Porque Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Se você não conseguir convencer a Deus de que o que você está pedindo vai trazer glória para ele, as chances de que você receba o que você está pedindo são próximas de zero. O argumento é mais ou menos assim. Uma oração. Senhor, eu quero um marido. Uma oração muito comum. Senhor, eu quero um marido. A resposta de Deus vai ser, em que sentido eu lhe dar um marido vai trazer mais glória para mim? E aí você tem que argumentar com Deus. Deus, porque com o marido, nós vamos estabelecer uma família e vamos criar essa família no temor do Senhor. E vai ser mais uma família na terra a te glorificar e te exaltar. Aí Deus vai dizer, está aí uma motivação boa, está aí uma motivação que eu posso entender. Isso mexe com o coração de Deus. Vai chegar assim e dizer, Deus, eu quero um marido porque todas as minhas amigas casaram, menos eu. Tem muita gente que é feliz sem ter casado, gente. Né? Solteirice é um dom de Deus. É um dom de Deus. Nem todo mundo precisa casar. Não, Deus vai responder. Não, você tem que argumentar melhor. Então, glória de Deus. Terceiro argumento de Moisés, verso 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste, dizendo, multiplicarei a descendência de vocês como as estrelas do céu. Deus, o Senhor acabou de nos dar 10 mandamentos. E tem um mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Com esse mandamento, o Senhor proíbe que a gente faça juramento falso. Jurar no teu nome por uma coisa que não é verdade. E agora o Senhor jurou a Abraão, Isaque e Jacó que daria à descendência deles a terra prometida. Na verdade, o Senhor jurou pelo Senhor mesmo, porque não tem ninguém maior do que o Senhor. O Senhor jurou por si mesmo de que daria a terra prometida aos israelitas. O Senhor proíbe que a gente jure em falso. Se o Senhor destruir esse povo, o seu juramento é falso. Porque o Senhor prometeu, o Senhor jurou que ia dar essa terra aos filhos de Abraão. E que o Senhor não vai dar, porque o Senhor vai destruir todo mundo aqui. Gente, é isso que é orar. Orar, eu sei, tem um elemento emocional. Você chega diante de Deus, você chora, você se derrama, você diz o que você está sentindo. É muito bom, Deus atende, Deus consola você. Mas tem ocasiões em que você tem que convencer Deus de que aquilo que você está pedindo está correto. E eu coloquei diante de vocês aqui 3 argumentos, ou 3 maneiras, ou 3 modos de você acessar a presença de Deus e obter de Deus aquilo que é justo e verdadeiro. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você ora melhor. Por isso que estudar é bom. É bom até para as suas orações, que você pode argumentar com Deus. Você pode chegar diante de Deus e dizer, Deus, vamos lá, senta aí, e eu quero convencer o Senhor aqui, por que é que eu preciso mudar de emprego, sair da Flórida e ir para New Jersey, trabalhar. Eu vou te dizer aqui, vou dar ao Senhor vários motivos pelos quais o Senhor deveria me atender. É assim que Deus nos ouve. Nosso relacionamento com Deus é inteligente. Não é de crianças que se agarram na saia da mãe
e fica gritando. Se ela está com sede, ela vai gritar do mesmo jeito. Se ela está com fome, vai ser o mesmo grito. Se ela está sentindo dor de dentro, vai ser o mesmo grito. Mas você é um crescido, você é uma pessoa adulta. Você sabe argumentar, você sabe pedir. E é exatamente esse o tipo de oração que Deus deseja. O resultado está aí no verso 14. Então o Senhor mudou de ideia quanto ao que ele tinha dito que traria sobre o povo. Agora vamos teologizar um pouquinho, né? Várias vezes na Bíblia, Deus é referido como tendo emoções e decisões humanas. A gente, em teologia, se refere a essas passagens como sendo antropopatismos. Essa palavra grande é uma palavra grega composta de duas. Antropos, que significa homem, e pathos, que significa sentimento, paixão. Antropos, pathos, sentimentos e emoções humanos. Toda vez que a Bíblia se refere a Deus como tendo emoções humanas, isso é um modo de linguagem para que a gente possa entender. Nós estamos acostumados a dizer que nós vamos fazer uma coisa, aí chega um amigo, conversa com a gente e nos convence a fazer diferente. Então nós entendemos bem o que é isso. Então, o que aconteceu é referido em termos humanos para que a gente possa entender. Deus ia destruir a nação de Israel. Moisés chegou e disse, Senhor, não faça isso por esses 3 motivos. E Deus disse, está bem, eu não vou destruir a nação de Israel. Eu posso dizer para vocês que isso acontece todo dia. Todo dia, quando você ora. Por quê? Porque as suas orações, elas são reais. Elas não são um peão ilusório no tabuleiro de xadrez da providência de Deus. As orações valem, elas têm efeito. Deus escuta. Mas e a soberania de Deus? Deus, na sua soberania, decretou que ele usaria as suas orações como meio pelo qual ele vai obter o seu objetivo. Então, não existe contradição. Deus é tão sábio e poderoso que ele usa, inclusive, as ações livres das suas criaturas na consecução dos seus objetivos. Por isso, você pode orar com certeza de que Deus está ouvindo e que ele pode atender você e mudar as circunstâncias através da oração. Deus é imutável no seu ser, na sua sabedoria, nos seus atributos. Ele sabe de tudo o que acontece. Nada disso pegou ele de surpresa. Mas no relacionamento dele conosco, essas coisas são assim, para que a gente possa melhor entendê-lo. E ele fez isso de maneira suprema quando se tornou um de nós, não é verdade? Ele veio até nós na pessoa de Jesus Cristo, homem como você e como eu, que andou no nosso chão, bebeu nossa água, respirou nosso ar, viveu como um de nós. É o maior antropomorfismo e antropopatismo da Bíblia. É a encarnação, quando Deus se torna um de nós e se relaciona conosco dessa forma. Eu quero terminar com algumas aplicações práticas aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte: a gente aprende do texto como a precipitação leva a decisões erradas. Deus nos testa, Deus às vezes demora em responder, exatamente porque Ele está testando o nosso coração. Por isso, não tente atalhos, não tente atalhos. Segundo, Deus quer que nós o adoremos conforme Ele revelou. O culto a Deus não pode conter imagens, sob nenhum pretexto, não pode conter imagens, porque Deus disse muito claramente isso no 2º mandamento. E Ele quer que nós o adoremos conforme a sua revelação. E a última coisa que eu queria dizer para vocês aqui, tem tantas aplicações, é que essa passagem ela nos encoraja a orar. A oração tem efeito. E eu queria que você saísse daqui hoje disposto a aprender a orar mais, melhor, mais intensamente e buscar a Deus diante da angústia que você passa. Último ponto, Moisés aqui é um tipo e uma figura de Cristo. Nosso Senhor Jesus está à direita de Deus, intercedendo por nós, argumentando com o Pai. Pai, eis as marcas da cruz, onde eu morri por Ele, derramei meu sangue por Ele. Portanto, Senhor, aparta-te da tua ira diante dos seus pecados, perdoa, atende às suas orações.
Nossas orações são respondidas porque nós temos um grande mediador, à semelhança de Moisés e muito mais, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para orar? Enquanto isso, já convido os presbíteros e diáconos para